Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para fazer mais um estudo da Palavra de Deus, utilizando como ferramenta a nossa revista, A nossa revista da Escola Bíblica, e estamos aqui na lição 6, cujo título da lição é Código de Honra, E tem como base o versículo que está em Êxodo, capítulo 20, no versículo 12, que diz assim: Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o texto base da nossa lição, esse é o tema da nossa lição, lição 6, Código de Honra. Mas antes de qualquer coisa, gostaria de orar junto com os irmãos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor Jesus, aqui me coloco em Tuas mãos e te peço por cada vida que está assistindo a esse vídeo, que em nome de Jesus, ó Pai, que independente do tempo, da distância, que Teu Espírito Santo possa agir, meu Pai amado, em cada vida, trazendo transformação de mente, trazendo mudança, trazendo libertação, através do conhecimento da Tua Palavra, Senhor. É o que te peço nesse momento, abençoa cada lar, meu Pai amado, representado, que se dedica a esse tempo para ouvir a Tua Palavra, esteja conosco, trazendo o esclarecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, vamos lá. Segundo o autor, ele começa fazendo uma ilustração, contando uma história que eu vou resumir um pouco aqui. O autor ele conta a seguinte história, a história de um filho que coloca seus pais em um asilo, onde seus pais já idosos, e que de tão ocupado ele mal tinha tempo para visitar esses pais. Um dia ele recebe a notícia de que seu pai havia falecido e subitamente não deu tempo dele ir até seu pai e se despedir. Algum tempo depois, ele recebe a notícia de que sua mãe está igualmente muito mal, prestes a falecer. Então ele larga tudo que ele tem, deixa todas as suas ocupações, vai de encontro à sua mãe e em um diálogo ali naquele momento, a sua mãe praticamente em leito de morte, ele pergunta: mãe, o que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer para ajudar? Então aquela mãe vira para ele e fala assim: meu filho, compre ventiladores, uma geladeira nova aqui para esse asilo. E mais, ela fala o seguinte, e aí eu acho brilhante dessa ilustração, é a forma como essa mãe, nessa história, se refere ao filho. A mãe fala o seguinte: seu pai possivelmente não aguentou todo o calor que nós passamos aqui e as comidas muitas vezes estragadas por falta de uma geladeira. Então eu peço que você faça isso, que você compre esses ventiladores, não por causa dos outros, mas porque eu me preocupo com você. Porque se os seus filhos um dia te trouxerem para cá, você possivelmente não vai aguentar. Então olha aí o pensamento da mãe diante do tratamento do filho, uma ilustração que é marcante e nos faz refletir, não é verdade? Nessa lição, o autor ele vai tratar sobre a honra, com base no versículo que a gente já leu, que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, e esse mesmo trecho ele tem uma referência em Efésios, capítulo 6, no versículo 2. E nessa lição o autor ele vai falar sobre esse versículo que é muito conhecido e que inúmeras vezes a gente costuma repetir para os nossos filhos, para as crianças, e também os filhos depois quando crescem, a gente costuma, todo pai costuma repetir muito para os seus filhos, Mas ao nos aprofundarmos nessa lição, vamos entender que há mais de um entendimento sobre esse versículo. A gente vai perceber que há interpretações e aplicações sobre diferentes óticas desse versículo, sobre diferentes pontos de vista. Respeitar pai e mãe nos ensina não só a viver em paz no nosso lar, mas ensina aos nossos filhos desde cedo a viver bem em sociedade. São princípios que se aprende em casa e são colocados em prática por toda a vida. Um outro ponto que a gente vai discutir mais à frente também é o seguinte, que o autor ele deixa um questionamento para a nossa reflexão. Como honrar pai e mãe quando estes, na verdade, são problemáticos, violentos, alcoólatras,
enfim, problemas diversos, que é uma realidade para o nosso tempo hoje, que acredito até que antes não se era tão falado, né? Mas hoje essas coisas vêm mais à tona e são mais debatidas, e nós como igreja precisamos ter esse entendimento também sobre como entender a palavra de Deus, mas entendendo também a realidade que a gente vive hoje, né? O autor ele cita também o caso de filhos ou enteados que sofrem abusos, né, de pais ou padrastos. Enfim, é uma realidade triste, mas que a gente precisa entender, e é o que a gente vai fazer sobre essa questão da honra, honrar pai e mãe, e ainda tendo como realidade a situação que muitos lares vivem sobre essa coisa desajustada que muitos lares enfrentam hoje, né? Como aplicar este ensinamento numa realidade como essa? É isso que a gente vai entender logo a seguir. Mas vamos por partes. O primeiro ponto que o autor ele destaca aqui é: o primeiro princípio do código de honra é a promessa. Vamos entender o que significa, o que representa essa promessa. Eu vou ler novamente o texto base dessa lição. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, e aí vem a promessa, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ponto. Esse é um mandamento com promessa, conforme está descrito aqui no texto. Isso é bem claro. Mas o que realmente ele quer dizer esse texto? O que esse texto ele realmente quer dizer para que se prolongue os teus dias aqui na terra? Bom, o primeiro ponto, a primeira interpretação é uma interpretação mais literal dentro do contexto que foi escrito, a qual o povo foi direcionado dentro da época que foi escrito esse texto. Ou seja, na época do Antigo Testamento, na época em que foi escrito, né, onde foi passado, o primeiro momento onde foi transmitido esse mandamento, era um período onde o povo vivia exclusivamente sob a lei. A desobediência aos pais tinha como sentença a pena de morte. Era exatamente assim. E a gente pode confirmar isso em Êxodo capítulo 21, no versículo 17. Diz assim: e quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Essa informação ela também é confirmada em Levítico 20, versículo 9, e Deuteronômio 21, versículo 18. Apenas como referência, depois cada um pode consultar. Então, devemos entender o contexto em que foi transmitido, onde foi repassado esse mandamento. Era exatamente assim como funcionava. Aos nossos olhos parece uma coisa muito rígida, mas devemos entender também que era um período onde Deus estava tratando, estava disciplinando o povo dele, após terem vivido muitos anos sob a influência do Egito. Enquanto o povo estava no Egito, a cultura de lá, de certa forma, também influenciou a ele. E os deuses do Egito, né, as práticas religiosas do Egito, eram outros extremos também. Eram deuses que exigiam, né, oferendas muitas vezes imorais, era exigido sacrifício de crianças. Era um outro extremo absurdo também aos nossos olhos de hoje. E aí talvez você olhe assim, poxa, mas uma sentença de morte para quem desobedecer ao pai e à mãe era uma forma para aquele povo, para aquela época que Deus determinou como disciplina, mas a forma dele diferenciar dos outros deuses, né? A forma dele diferenciar a cultura de um outro povo, mostrando, olha, o meu povo é diferente e as normas são essas. Era uma forma de disciplinar. Bom, fechou parênteses, vamos continuar, né? Naquela época a disciplina de Deus, a disciplina que Deus propôs, tinha que ser assim para aquele povo, para aquela época, por vários aspectos, né? Como acabei de mencionar. Agora, do ponto de vista espiritual, a gente viu aqui do ponto de vista natural, dentro do contexto da época, que se o filho desobedecesse, ele realmente morreria, fisicamente, ele seria morto. Agora, do ponto de vista espiritual, mas também ainda ligado ao ponto de vista natural, a gente pode entender essa promessa desse mandamento da seguinte forma: Deus abençoa a vida dos filhos obedientes, prolongando a vida na terra, mas também abençoando, mediante essa obediência, Deus também abençoando, dando uma qualidade de vida, não só limitada ao tempo,
não só limitado à quantidade de dias vividos nessa terra, mas a qualidade da vida. Aliás, no último domingo, o pastor Noredson pregou justamente sobre isso, falou muito bem, deu uma pincelada sobre esse ponto. Deus ele abençoa não só a quantidade dos dias que um filho obediente vive, mas ele abençoa também a forma como se vive. Ou seja, uma vida que você leva abençoando a vida dos seus pais, honrando aos seus pais, uma vida que a gente vai entender que quando a gente obedece e honra os nossos pais, a gente também está agradando a Deus. Então, quando eu levo uma vida de obediência, tanto aos pais quanto a Deus, dentro desse contexto, minha vida será abençoada. Deus terá prazer nisso e eu serei abençoado, os filhos serão abençoados. Mas o autor ele faz uma perfeita observação que devemos considerar também. Existem casos de filhos maravilhosos e que acabam morrendo precocemente, por vários motivos. Seja por um acidente, seja por uma enfermidade. E aí às vezes cabe aquele questionamento, poxa, mas meu filho era tão bom, era tão obediente. O autor, e aí eu concordo com o autor, que não há uma explicação humana, não há uma explicação natural para isso. Porque o nosso pensamento humano nunca vai alcançar os pensamentos de Deus, os propósitos de Deus. Mas o que ele destaca aqui é justamente essa questão, que enquanto nossos filhos estão aqui, enquanto os filhos vivem aqui, enquanto são obedientes aqui à palavra de Deus e honrando os pais, ao pai e à mãe, Deus ele promete essa bênção de uma vida em qualidade. Mas a gente não pode se esquecer também que a vida que o Senhor nos dá não é só uma vida terrena. E muito melhor do que a vida aqui nesta terra, muito melhor do que qualquer coisa que eu possa desfrutar aqui, é uma vida na eternidade. Caminhando agora para o segundo tópico que o autor ele destaca aqui, do ponto de vista do autor, o segundo princípio do código de honra é ter uma geração vitoriosa. Queria ler também com os irmãos o trecho que está em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que isso se aplica dentro desse pensamento sobre honrar pai e mãe? O que isso tem a ver? Vamos entender. O mandamento que o Senhor nos dá, que o Senhor dá aos filhos, sobre a obediência aos pais, não quer dizer que Deus esteja colocando os pais numa posição de praticamente, entre aspas, semideuses. Deus não espera que os pais sejam extremamente perfeitos a todo instante, a ponto de merecer toda a honra, toda a absoluta devoção dos filhos. Não é isso que esse mandamento nos ensina. Pois como lemos no trecho acima, em Romanos 3, 23, todos nós somos falhos e pecadores. Mesmo o Senhor orientando a honrar pai e mãe, orientando aos filhos a obedecerem pais e mães, não quer dizer que eles estão numa posição absoluta, onde sempre vão estar certos, onde nunca irão errar, e os filhos têm que obedecer cegamente aquilo que os pais dizem. Não é isso que esse trecho diz. Porque como lemos em Romanos, a palavra de Deus nos mostra que todos nós, pais e filhos, nós somos falhos. Vamos entender aonde quero chegar aqui, onde o autor também destaca. Somente Deus é merecedor de toda a nossa devoção e adoração. Somente Deus merece toda a honra. Ou seja, se somente Deus é merecedor de toda a honra e da nossa adoração, o mandamento do Senhor a respeito da obediência aos pais envolve não só obediência, mas principalmente amor. Vamos recapitular aqui. Somente Deus merece a nossa adoração, toda a nossa devoção e a nossa dedicação em honra a Deus. Mas o meu gesto, a minha atitude que tenho para com os meus pais, no caso, uma atitude que um filho tem para com um pai, é mais um gesto de amor. Eu obedeço ao meu pai, obedeço à minha mãe por amor a ele.
e também por amor a Deus que me dá esse mandamento, que me dá essa ordenança. Dessa forma, a gente nós honramos tanto aos pais quanto a Deus. Nós reconhecemos a nossa falibilidade, né? Espero que essa palavra esteja certa. Nós reconhecemos a nossa limitação, nós reconhecemos que somos falhos e adoramos a Deus obedecendo aos nossos pais. Mas vamos mais a fundo, vamos abranger um pouco mais esse pensamento. Vamos dar um exemplo. No exemplo de um pai, um caso hipotético, né? No exemplo de um pai extremamente grosseiro com seu filho, né? Com a sua família, o correto seria o filho não revidar as grosserias do pai. No caso de um pai violento, o correto, dentro desse pensamento de agradar a Deus e honrar o pai, o correto seria o filho não revidar a violência. O correto seria o filho não revidar a grosseria que ele recebe de seu pai, naquele caso. Por quê? Porque ele não estaria, então, pagando da mesma moeda. Ou seja, por ele entender os princípios de Deus, por ele ter um coração convertido, entender os princípios de Deus, ele não vai agir na mesma maldade que recebe do pai. E aí, por entender os princípios de Deus e por obediência à palavra de Deus, ele honra o seu pai mantendo o respeito. Ele honra o seu pai, nesse caso aqui, hipotético, nesse caso dessa ilustração, ele não está revidando a grosseria que recebe do seu pai, por obediência a Deus e por entendimento da palavra. Ele não age na mesma frequência de violência, de grosseria, porque ele entende o que a palavra de Deus diz e por respeito, por amor a seu pai, apesar da grosseria, ele não revida a mesma maldade que ele recebe. É algo difícil, mas é esse o contexto, esse é o entendimento. E essa é uma realidade de muitos jovens, é uma realidade de muitos lares. Muitos filhos passam por uma situação como essa, onde muitas vezes só o filho é convertido, é cristão, é uma dificuldade. Em contrapartida, mas mesmo dentro desse mesmo pensamento, dentro desse mesmo foco, o autor ele faz um destaque em relação à qualidade da atenção, do tempo, das emoções que os pais devem ter para com seus filhos. Ou seja, se eu espero que meu filho me honre, é da minha responsabilidade também avaliar se tenho sido de fato um bom pai. Eu não posso simplesmente cobrar do meu filho uma honra sem oferecer, sem dar motivos a isso. Se eu tenho entendimento do que a palavra de Deus diz, do que a palavra de Deus me orienta, eu tenho também que oferecer aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim para o meu filho, no sentido de atenção, educação e amor. E aí sim ele terá muitos motivos para me honrar. É uma via de mão dupla. Que, aliás, inclusive, abrindo mais um parênteses, em Efésios, capítulo 6, no versículo 2 diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3, para que te vá bem e seja longa a vida sobre a terra. Agora atenção ao versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, não podemos nos prender somente à cobrança, a cobrar que os filhos honrem os pais, mas é de responsabilidade dos pais oferecer uma boa educação, uma educação de qualidade aos filhos. E aí o autor ele destaca mais uma realidade no nosso tempo. Eu citei anteriormente no caso de um lar conturbado. Agora uma outra realidade que o nosso tempo vive é essa vida tão corrida, onde os pais muitas vezes não têm tempo de acompanhar a rotina de seus filhos. E aí fica comprometida a qualidade do tempo, a qualidade de atenção, e com isso vai só piorando a qualidade do afeto. Em que momento eu consigo demonstrar realmente meu amor
pelo meu filho? Em que momento eu consigo demonstrar uma boa relação com meu filho? Né? Então são problemas, são realidades do nosso tempo que nós temos que avaliar. Né? O autor ele faz esse alerta sobre os pais que são muito ocupados, onde pai e mãe trabalham fora, é uma realidade do nosso tempo. Né? Nem sempre o salário de um só na casa consegue manter o lar. E devido a essa correria do dia a dia, apresenta-se essa dificuldade de acompanhar a rotina dos filhos. E devemos observar que os nossos filhos têm uma necessidade que nem a escola, nem os amigos, nem o Estado tem a capacidade de suprir. Somente nós, pais, temos essa capacidade de suprir, no sentido do afeto, no sentido de oferecer um lar bem estruturado, né? Somente o carinho, o afeto, o relacionamento dos pais tem essa capacidade. Então, recapitulando, não podemos simplesmente cobrar que nossos filhos nos honrem se eu não me apresento como um pai, conforme a palavra de Deus também me ensina. O autor diz, essa frase me chama muita atenção, esse trecho está na nossa revista, o autor diz a seguinte coisa: nossa geração só será vitoriosa se entendermos que o quinto mandamento é um código de honra que começa primeiro na obrigação dos pais e depois no recebimento da honra. Mas também de uma geração de filhos que, a despeito do tratamento, amor, dedicação e cuidado dos pais, desejam melhor para os seus próprios filhos. Ou seja, à medida que eu me apresento como um bom pai, digno realmente de honra para o meu filho, ele devolve essa honra para mim e ele vai fazer questão de ser também um bom pai para o seu filho e assim o filho dele para com ele. Há um ciclo, há uma mão dupla, uma via de mão dupla. Então não é simplesmente só cobrar a honra, mas é me apresentar também como um bom pai. E se apresentar como um bom pai é também ter equilíbrio. Há muitos relacionamentos adoecidos. Nós somos uma geração que, na verdade, gerações anteriores, até é mais fácil, eu não vivenciei isso, graças a Deus, meus pais tiveram um bom entendimento com relação a isso, mas até a geração anterior era muito comum os filhos apanharem, né? Os filhos serem disciplinados de maneira extremamente agressivas. Hoje a gente até brinca e fala, sobrevivemos a tudo isso, etc. Mas os tempos de hoje, para as crianças, os filhos de hoje, isso já se torna algo inaceitável, porque a informação, o entendimento traz essa consciência a eles. Mas há tempos atrás, a forma de disciplina era realmente aquela coisa de usar a vara de goiabeira, aquela palmada caprichada, dar aquela surra com cinto. Era algo natural. Hoje não é mais tão praticado, mas existem outros tipos de violência. Existem tipos de violência psicológica, aquela tortura psicológica. Existe o abuso moral, existe o abuso até religioso, existe o abuso, enfim, coisas que são violências causadas não só pela mão fisicamente, mas às vezes uma palavra maldada. E isso acontece muito em lares onde os pais não têm um equilíbrio. Ou seja, o que eu quero propor aqui, através do que a palavra de Deus nos ensina, nós precisamos nos avaliar também. Nós precisamos avaliar-nos a todo instante, saber se eu realmente estou sendo bom pai. Se o meu relacionamento com meu filho tem sido um relacionamento saudável ou um relacionamento abusivo. Se a minha fala tem gerado traumas a ele ou não. Se a maneira como tenho tratado meu filho tem realmente sido um tratamento onde tenho conseguido disciplinar, ou seja, educar, ou se eu tenho sido autoritário demais. Enfim, é buscar um equilíbrio. Não é ser omisso na educação dos filhos, não é isso. Mas é saber dosar o nível de disciplina sem ser algo doentio na vida dos nossos filhos. Então, recapitulando, não é só a violência física, não é só a agressão física que adoece os nossos lares, mas às vezes uma agressão emocional, às vezes uma agressão por uma palavra que geram traumas, e isso é muito ruim.
Devemos ter essa atenção também. E continuando, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. A gente vê então que esse mandamento não se trata de uma cobrança cega dos filhos sobre o pai, a mãe, mas também uma divisão de responsabilidade que começa nos pais e reflete na vida dos filhos. Caminhando para o terceiro ponto, o terceiro princípio do Código de Honra, o autor ele fala sobre ser bom fruto a despeito da árvore que o gerou. Em Hebreus, capítulo 12, versículos 9 e 10, diz assim: Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E agora em Efésios, capítulo 4, versículo 6, diz assim: Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Diante desses trechos acima, a gente percebe o seguinte, que os pais são responsáveis pela educação dos filhos, né, educação natural, até que eles atinjam a maturidade. E esta educação ela deve ser feita considerando os princípios de Deus, como o amor, zelo, ensinar a reverência a Deus, ensinar a adorar a Deus. Esse é o papel dos pais. Ou seja, os pais, nós, devemos fazer jus ao merecimento da honra dos filhos. Por amor aos filhos, mas também por obediência a Deus. O nosso papel é educar, é disciplinar. Eu oriento meu filho com amor, com zelo, segundo o que a palavra de Deus me ensina que eu devo ser como pai. E ele, por amor a mim, obedece a mim, mas também entendendo a obediência a Deus. Esse é o pensamento sobre disciplina e sobre honrar pai e mãe. Entretanto, os filhos, ao atingirem a maturidade, aquela fase onde se alcança a independência, também devem continuar preservando os ensinamentos dos pais por amor e honra aos pais, mas também por amor e obediência a Deus. É uma via de mão dupla. Então, já caminhando para a conclusão dessa lição, podemos concluir que, quando uma família está firmada nos princípios de Deus, não apenas um ou outro, mas toda a família está firmada nos princípios de Deus, obediente aos mandamentos do Senhor, torna-se não só um lar abençoado, mas influencia também a sociedade e as próximas gerações. A gente conclui então que, se uma família está firmada em Deus, está firmada na presença de Deus, tem filhos obedientes, os filhos são obedientes porque os pais são saudáveis espiritualmente, emocionalmente, e são uma boa influência sobre seus filhos. Os filhos percebem esse lar saudável e repetem esse hábito do lado de fora, porque eles vão viver um mundo, sua vida natural aí fora, e aí eles vão se tornar bons profissionais, cidadãos de bem, vão reproduzir aquilo que aprenderam dentro de casa, aquilo que tiveram como um bom exemplo dentro de casa, vão reproduzir na sociedade, e dessa forma sim estarão honrando pai e mãe, porque estão repetindo tudo aquilo que absorveram e com orgulho e reproduzindo no meio da sociedade. E seguindo adiante, depois vão constituir família, ter filhos e repassar todo o aprendizado que receberam de casa, repassar para os seus filhos, ou seja, reproduzindo para mais uma geração. Esse é o poder da palavra de Deus, do mandamento do Senhor, o poder da obediência. Esse é o poder que a palavra de Deus tem, através das nossas vidas, obedecendo aos mandamentos do Senhor. É dessa forma que os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus, ultrapassa o tempo.
não fica limitado a uma época só. E aí entendemos que um ensinamento desse, escrito há tanto tempo, registrado na Bíblia, ainda tem validade hoje, é atemporal, não fica ultrapassado. Diante do caos que a gente vive na sociedade de hoje, a gente vê como é importante este mandamento. Então, diante de tudo que nós aprendemos aqui, diante de tudo que nós refletimos aqui, que possamos sim ser bons filhos, independente da idade. Eu sou filho, tenho meus pais ainda, graças a Deus. Então, que sejamos bons filhos, que sejamos bons pais, que a gente possa se apresentar como pais saudáveis, conforme a palavra de Deus nos orienta, e dar realmente motivo de receber honra, e não apenas cobrar do nosso filho, não cobrar dos nossos filhos uma honra que pode, dependendo da situação, não tem merecimento. Não podemos simplesmente cobrar que os nossos filhos cumpram uma obediência da palavra de Deus, sem que eu também não me coloque nessa posição de obediência a Deus, me apresentando como um bom pai. Que sejamos bons filhos, que sejamos bons pais e que sejamos todos obedientes à palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu relacionamento com os seus filhos, com os pais. Que Deus abençoe, que possamos ter esse entendimento e que entender que a palavra de Deus ela nunca fica ultrapassada. Que possamos guardar esse entendimento, guardar essa obediência e colher os frutos disso. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Amém.